O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a penas mais duras para quem divulga fake news nas eleições. O trecho em questão é a parte da lei sancionada por ele em junho, que tipifica como crime a conduta de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Assunto para Rodrigo Constantino. Constantino, o que você achou dessa decisão do Congresso? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, está havendo uma grande histeria nas redes sociais. A militância bolsonarista está em polvorosa. O Carlos Bolsonaro já se pronunciou. Estão todos falando que agora vai ser preso qualquer um que fizer um meme de político, uma piada, uma mentirinha, um ataque, uma denúncia. E não é nada disso, não é bem isso, né? Bom, para começo de conversa, vamos a alguns fatos. Foram 326 votos para derrubar o veto e apenas 84 a favor na Câmara. E no Senado, 48 para derrubar o veto contra 6 a favor. Então foi uma coisa bem significativa, né? Estão também espalhando muito que o projeto em si é do deputado Kim Kataguiri, do DEM. Né? Estão aí fazendo até uma campanha de difamatória, de assassinato de reputação do deputado ligado ao MBL, que seria, inclusive, fake news. Então, se eles estivessem corretos, já teria policial batendo na porta deles para acusá-los de crime hediondo. E nada disso vai acontecer. Eles podem ficar tranquilos que ainda há espaço para as fake news que a militância bolsonarista costuma praticar. Veja, o próprio autor do projeto, o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, diz que é muito claro, né, para que haja a penalidade em questão que derrubaram no veto, é preciso primeiro comprovar que o divulgador da calúnia tinha conhecimento da falsidade da denúncia. É quem vai denunciar um crime, denunciar um suposto crime à polícia, sabendo se tratar de uma mentira. Né? Então, um caso claro pode ser ligado aí à questão, por exemplo, do Neymar. Né? Se a pessoa sabe que é uma mentira, vai lá e, mesmo assim, denuncia isso à polícia, ela pode estar incorrendo num crime. Essa é a questão que foi derrubada. O próprio Kim Kataguiri resumiu a questão, né, nas redes sociais dele, dizendo que quem denuncia um fato sabidamente falso para a autoridade policial com finalidade eleitoral, né, por isso a questão da eleição, incorrerá no crime. O cidadão de boa fé que compartilhar a notícia, que é falsa e ele não sabe, não será punido. Então, há muita histeria. A gente sabe que essa militância de rede social aí do bolsonarismo gosta de espalhar fake news, vive muito disso, de assassinato de reputação, de perseguir, intimidar aqueles que são críticos, inclusive, por exemplo, o MBL, que eles odeiam, né? Mas está havendo muita desinformação e muita histeria por algo que não é exatamente ou nem de perto aquilo que estão espalhando por aí nas redes sociais. Então, não é uma derrubada de um veto absurda. Realmente, o veto em si do presidente é que me parecia um tanto esquisito, porque não há motivo para se defender abertamente, a espalhar e denunciar à polícia aquilo que se sabe se tratar de uma mentira. Então, não vejo motivo para tanto pânico nem para tanta histeria, Thiago. Ô Constantino, e o decreto do presidente que acabando com os conselhos, também foi derrubado. Isso é bom ou é ruim? Olha, isso é ruim. Isso é ruim. Eu adoraria ver esses conselhos, essas entidades aí tendo pelo menos a liberdade de escolha dos usuários e sem essa questão de imposição, né, que a gente vê por aí em muitos conselhos. Esse poder exagerado que eles têm. Agora, veja, nesse caso aí, né, o Partido Novo, vale lembrar também que é muito atacado pelo bolsonarismo nas redes, compareceu em peso para votar, e também o próprio Kim atuou nisso e trouxe outros votos, e quem que não compareceu? O partido do presidente, o PSL, que a gente sabe que não é exatamente um partido, é um saco de gato, aquilo lá. Um monte de gente fala línguas distintas, né? Meio que uma torre de Babel. Muitos foram eleitos na esteira do bolsonarismo, mas não há uma coesão, não há ali uma unidade. Então, por conta da falta de presença do PSL por um voto, esse decreto foi derrubado. E isso sim deveria ser uma coisa grave. Agora, como eu estou citando bastante o deputado Kim hoje, ele também foi muito ativo para vencer aí a questão do fundo eleitoral, né? O aumento para 3,7 bilhões do deputado Cacá Leão, o relator da LDO, acatou uma emenda justamente do deputado Kim para derrubar
esse aumento do fundão, né? Que isso sim é uma grande vitória, né, do país. Resta saber se a turma do PSL ficou irritada com isso, porque justamente por ter se tornado o maior partido aí do país, é o que tem mais a perder em termos monetários. Constantino, rapidamente, o presidente Jair Bolsonaro se disse de centro-direita numa entrevista ao lado de Sebastião Pinheira, presidente do Chile. É isso mesmo? Não, olha, ele primeiro tem que combinar com o filho dele. O Carlos Bolsonaro tem uma mensagem que ele tuitou no final de 2017, onde ele diz que não existe essa coisa de centro-esquerda e centro-direita, que isso é invenção da imprensa, existe só esquerda e direita, né? E não é verdade, existem várias gradações, e não é, a filosofia política é algo muito mais complexo do que essa visão binária e tribal e maniqueísta que o próprio Carlos costuma adotar. O presidente Bolsonaro, na minha opinião, está tentando se posicionar estrategicamente pensando em 2022. O João Dória, governador de São Paulo, está fazendo o mesmo e está tentando isolar o presidente Bolsonaro num gueto mais extremista. Ele quer aproveitar o que há de bom no bolsonarismo e no governo, principalmente as reformas e a área econômica, e ele quer rejeitar os excessos, os arroubos, a postura mais radical, que é justamente essa ala ligada aos filhos do presidente, ao guru Olavo de Carvalho e companhia. Então, o Dória se mexe para ocupar esse nicho, essa demanda reprimida por moderação no centro e centro-direita. E o presidente reage, tentando se colocar como alguém de centro-direita. Mas não convenceu muito. Bolsonaro não é sequer direita, ele não é um conservador, né? Ele é uma figura, historicamente falando, nacional populista, né? Com algum viés até autoritário, mas que está sabendo, sim, respeitar a autonomia do seu ministro, esse sim, um liberal, né? Alguém que se comunicaria muito bem aí com o centro-direita. Então, o presidente Bolsonaro tenta ocupar o nicho estrategicamente, mas não convenceu ninguém, e nem mesmo o filho dele, acredito, de que ele é um representante da centro-direita. Ele estava ao lado do Sebastião Pinheira, presidente do Chile, quando disse isso. Esse sim é um presidente que representa talvez aí a centro-direita. Rodrigo Constantino, participação aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho, Constantino. Até mais tarde. Bom dia a todos e saudações rubro-negras.